Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você está desfrutando desse conteúdo maravilhoso que vem do grupo Reconecta Empreendedorismo Sem Desafios. Eu sou a Aline Mori, sou formada em letras, em pedagogia e sou especialista em ética, valores e cidadania na escola, portanto, a respeito dos grupos, mas também sou especialista em psicopedagogia dentro das escolas e dentro das clínicas. E a psicopedagogia, como é um ramo que lida com as estratégias, observando o que é necessário para modificar, com extensão em neuropsicopedagogia que eu tenho, eu atuo também na psicopedagogia empresarial. E isso é um ramo cada vez mais crescente, porque é uma demanda que vem expandindo e ganhando o mundo de uma maneira muito gostosa. Hoje eu trouxe aqui para vocês os 5 primeiros passos que você precisa para lidar da melhor maneira com a sua vida empresarial. Se você já é empreendedora, mas você ainda está aí lidando com questões desafiadoras, não sabe exatamente ainda como lidar e como começar ou como aprimorar o seu desempenho, do que você realmente precisa para alcançar, né, esse caminho, eu trouxe aqui algumas informações de um material que foi elaborado, é um material autoral, ok? Então ele está protegido por lei. Ele foi elaborado em julho de 2022, no finalzinho do mês passado, porque hoje nós já estamos em agosto, e ele está sendo disponibilizado para você a partir de hoje. Então, o que nós temos aqui, a princípio, para pensarmos nesse empreendedorismo? Do que será que eu preciso para crescer, para começar? Vamos lá. A primeira ideia é você se fazer uma pergunta muito importante. Sem ela, você não vai conseguir ter em mente e que com clareza o início de tudo. Como eu me vejo? E esse eu me vejo é como a pessoa que você é. A Aline, ela é a Aline mãe, ela é a Aline mulher, ela é a Aline profissional. Como você se vê? Você vai, a partir desse momento, se você realmente está disposto a entrar nessa vida linda, você vai pegar o seu caderninho específico de empreendedorismo estratégico. Não é a reveria, simplesmente vou começar a produzir algo e aí vou deixar a vida correr. Você vai ter esse caderninho e vai começar com essa pergunta: como eu me vejo hoje? Então, numa pesquisa entre 5 pessoas, que só por acaso são as nossas 5 componentes do grupo Reconecta, que vocês vão conhecer mais ao final dessa aula, nós tivemos respostas. 3 entre 5 se veem como mãe. Quem elas são? 3 são mães, 4 responderam que empreendedoras, 3 responderam, né? Quem quer, são pessoas que querem ir para frente, são pessoas que querem encontrar a melhor maneira de crescer. E 2 delas se disseram que ainda estão, em determinados momentos, bagunçadas e sobrecarregadas com a demanda de todas essas funções. Ser mãe, empreendedora, pessoas que querem cada vez mais, realmente sobrecarrega. Então, você vai escrever aí no seu caderninho essas informações agora. Dá uma pausa, né? Pause aí o seu vídeo e responda. Não deixe para daqui a pouco. O daqui a pouco é muito tarde. Você já deixou para daqui a pouco há muito tempo. Que hoje comece realmente a fazer sentido de uma maneira nova. Então, essa é a primeira pergunta que você vai responder. A partir de então, você vai partir para a próxima pergunta. E ela não é menos desafiadora do que a primeira. Você vai responder as seguintes questões: como eu quero ser vista? Como eu quero ser vista no mundo, no meu meio?
como mulher, como mãe, como empreendedora? O que você deseja? Mas, Aline, eu quero ser empreendedora ou eu quero me aprimorar no empreendedorismo. Por que você está falando sempre como mulher e como mãe? Porque isso tudo faz parte da sua demanda. Não tem como eu separar em caixinhas, guardar na gaveta a mulher mãe, porque agora eu vou ser só empreendedora. Porque na sua cabeça, as suas obrigações e responsabilidades como mãe, como líder de família, como mãe solo ou não vão deixar de existir. Então, você precisa ter isso como uma clareza e uma consciência de que faz parte do seu dia a dia. Isso faz sentido na nossa fase de organização e, posteriormente, de planejamento. Então, olha só. Dentre, né, as nossas respostas que nós obtivemos entre o nosso grupo, por que a gente faz isso? O Reconecta, ele é um grupo que assessora, que dá cursos, que faz as coisas acontecerem de uma forma diferenciada, porque nós somos produto do nosso próprio produto. Então, nós damos aulas, né, nós temos aulas entre nós mesmas para o aprimoramento de cada uma em cada um dos setores necessários. Então, dentre essas respostas que nós tivemos, como que eu quero ser vista? Aí, cada uma, né, das 5, colocou 3 dos membros do Reconecta disseram que querem se tornar, querem ser vistas, ou, pelo contrário, querem potencializar a visão de referência na sua própria área, em tudo que você, né, em tudo que ela tem. Então, isso é o que alguns grupos, alguns profissionais chamam de autoridade. Eu prefiro o termo referência, ok? Eu sou professora de letras e trabalho muito com os conceitos, e como psicopedagoga e que trabalha o cérebro e estimula, né, essas funções cerebrais nas pessoas, nos adultos, eu digo que a referência é quando você encontra, pede para entregar alguma coisa na sua casa, né? Às vezes tem um ponto de autoridade ou de referência? As pessoas pedem referência. Por quê? Porque é aquele lugar que todo mundo conhece ou que é fácil de acessar, fácil de verificar, de identificar. Então, a palavra referência, ela tem um peso muito interessante dentro do conceito que se está buscando no empreendedorismo, ok? Então, é bastante legal. Quem você quer ser? Como você quer ser vista? Eu quero ser vista como uma referência. Eu, particularmente, não como uma autoridade, porque a autoridade, para mim, Aline, ainda está relacionada a uma questão de sobreposição de um ao outro. E a referência, na verdade, talvez auxilie na condução junto, realmente eficaz, nos conceitos necessários. Então, a autoridade na área também apareceu esse termo, ok? Uma pessoa, né, de nós. Entre nós, do Grupo Reconecta, surgiu, não quero ser vista como boazinha, e quer ser vista o quê? Como uma profissional reconhecida. E esse reconhecida está também relacionado mais à palavra referência do que exatamente a palavra autoridade, ok? Porque quem tem autoridade é obedecido e quem é uma referência é reconhecido, respeitado. Então, é bastante interessante lidar com o sentido das palavras naquilo que compõe as nossas pessoas como seres, ok? Então, vamos lá. Dentre tudo isso, a hora que você tiver respondido a primeira pergunta, como eu me vejo? Respondido a segunda pergunta, como quero ser vista ou visto? Você vai, então, entrar num patamar diferente e você vai precisar de um auxílio de um grupo, ok? Esse grupo pode ser familiar, Aline? Pode. Ele pode ser familiar, sim. Mas
é bem importante que você tenha alguns clientes ou alguns colegas de trabalho, pessoas diferentes que possam responder isso para você. Pode ser o grupo de WhatsApp do amigo, né? A gente tem grupo de WhatsApp de tudo hoje. Escolha um, fala, gente, eu estou fazendo uma pesquisinha aqui, alguém ou pode falar, gente, é outra pessoa, uma amiga está precisando, não tem problema, mas você sabe que é relacionado a você. Você coloca isso e pede para que as pessoas respondam. Quando eu olho para fulana, tal coisa é vista. E aí, é claro, né, não vai dar, obviamente, para você falar que é outra pessoa. Ai, organização mental, né? A gente acabou devaneando um pouco. Então, olha só, quando eu olho para a Aline, eu vejo tal coisa. Então, dentre o nosso grupo, as pessoas me viram, né? Dentre nós aqui do Reconecta, a Aline, que sou eu, a Aline Mori, foi vista da seguinte maneira. Ó, 1, 2, 3, 4. São as 4 respostas, né, das outras 4 componentes, porque somos 5. Uma disse que vê a Aline como uma pessoa organizada, companheira, focada e acolhedora. Também me viram como acolhedora, carinhosa, compreensiva, determinada, bondosa, com conhecimento. A outra, receptiva, acolhedora, verdadeira e uma pessoa que ama o que faz. E aí, gente, como que a gente vai entrar nessa pegada importante a respeito da nossa aula de hoje? Eu coloquei aqui na parte de cima as informações anteriores, como que eu me vejo, mas aqui está a resposta das 3. No caso de vocês, você vai olhar para a sua única resposta, tá? E aqui ao lado, eu coloquei como que eu quero ser vista. Então, veja bem, as pessoas olham para mim como uma pessoa organizada. Que bom, porque eu trabalho com organização e planejamento. Esse é o meu papel profissional, embora sejam características pessoais minhas desde sempre, tá ok? Na infância, eu me lembro de sofrer com pequenas coisas, de perder muita coisa na escola, na pré-escola, eu me lembro, tá? E aí eu me obriguei desde então a criar estratégias para não ter mais aquilo que me incomodava. Então, eu sempre tive esse tipo de característica e a psicopedagogia transformou isso em profissão. Organizada. Como que eu quero ser vista? Né? Eu quero ser vista como uma referência na minha área. Eu não quero ser vista como boazinha. Muitas pessoas me veem como uma pessoa boazinha. Por quê? Eu estive sempre, mesmo na sala de aula, comum, regular, né? Dando aula como outros colegas que davam aula. Eu acabava sendo uma referência. Por quê? Porque eu sempre tive uma didática diferenciada. Então, eu trocava muitas ideias, auxiliava em algumas questões a respeito do comportamento de alguns colegas. Eu acabei sendo sempre essa referência que troca muito. E hoje, como empreendedora, é muito complicado para algumas pessoas, inclusive familiares, lidarem com a visão de que a Aline esse conhecimento muitas vezes pode ser doado, mas que faz parte de uma profissão. Então, quando a gente dá sempre, a gente acaba perdendo aquele ponto de referência de que nós estávamos falando até agora mesmo. Você permanece sendo referência. As pessoas vão até você, mas por qual motivo? Porque você sabe o que faz e é profissional, ou porque você doa esse conhecimento sempre e as pessoas esperam isso gratuitamente. Então, transpor a ideia de ser uma referência comum para uma referência profissional e monetária é muito complicado e que requer uma habilidade de você, empreendedora,
ok? Não é da noite para o dia, porque é uma transformação. Então, essa ideia de que eu sou boazinha, né, é relacionado a esse tipo de questão. E aí nós estamos, né, nessa beber aguinha, que isso também faz parte da nossa aula, viu, gente? As pessoas me veem como uma pessoa determinada, isso é coerente com o estado de referência, tá? De ser uma referência, de ser uma empreendedora, que é o que eu quero. Tá? E o determinada também é coerente com essa questão de quem quer, né? Dessa pessoa que quer fazer, que quer aprender, que quer fazer acontecer tudo. Essa questão da bondade já está mais, né, dentro dessa visão da boazinha. E uma pessoa com conhecimento reforça a ideia dessa referência na área. Percebem? É uma referência que está aqui, ó, como autoridade na área. Então, que possamos refletir a respeito. Você vai colher esses dados do como sou vista, tá? Você já respondeu as outras questões. Então, você vai, a partir disso, comparar os dados para descobrir uma questão importante. Qual é? Depois disso, eu não vou passar o dado das outras, das nossas outras componentes, ok? Porque sou eu que estou dando a aula, né? Então, eu estou colocando os dados que são referentes a mim, beleza? Então, olha só, gente. Aí, a partir disso, o que nós vamos ter, tá bom? Você vai classificar isso. O que eu quero? Esse o que eu quero é lá aquela primeira pergunta que você fez. Como eu quero ser vista? O que você quer? Você quer ser referência, autoridade na área, não quer ser vista como boazinha, quer ser uma profissional reconhecida. Agora nós estamos usando os termos técnicos, né, de organização e de planejamento. A partir disso, você vai colocar aqui do que você precisa para alcançar isso que você quer, que é ser vista como, né, dessa maneira aqui. Do que você precisa para chegar até aí? Essas respostas você vai encontrar lá nas perguntas que você respondeu. Como você se vê e como você é vista. E a partir disso, você vai analisar o que você tem, que são as respostas que você já teve. E aí você vai começar a trabalhar a sua imagem para saber o que fica e o que sai dessas listas. Então, a autoridade fica ou sai? O ser boazinha, porque eu sou boazinha, sou vista dessa maneira pelas pessoas. Isso precisa sair ou precisa ficar para eu alcançar aquilo que eu desejo. Então, eu sou mãe, eu sou empreendedora, uma pessoa que quer e que busca, eu sou uma pessoa bagunçada, eu sou uma pessoa sobrecarregada. Volte à aula e observe lá no início as primeiras perguntas, tá bom? Como eu me vejo hoje, como eu quero ser vista. Você vai encontrar essas respostas lá e que vão fazer todo sentido nesse contexto, tá ok? Então você vai precisar observar tudo isso para então chegar ao como. Como eu troco, como eu tiro, como eu potencializo aquilo que fica. Para que essa imagem que as pessoas têm, essa ideia que o seu público tem, ou às vezes você nem tem o público correto ainda, como que você vai chegar lá? Então você vai precisar observar tudo isso e, enfim, chegar ao como. São os 5 passos importantes e básicos. Sem esses 5 passos,
na sua vida você não vai conseguir alcançar o que você deseja. Você precisa de confiança, imagem e autoestima. Como você se enxerga? A imagem pessoal que nós temos. Então, veja bem, eu coloquei estrategicamente, a minha cor de batom geralmente é a mesma, são cores intensas, porque isso condiz comigo. Eu me sinto confortável. E eu já escutei, Aline, os seus dentes são bem amarelos, né? Eu tenho uma tonalidade bastante amarelada nos dentes, e o batom vermelho potencializa. Ok, mas eu sou feliz assim. Né? Eu gosto de me ver assim, e isso é uma marca que já ficou nas pessoas que me conhecem. Eu sou a pessoa, a Aline do batom vermelho. Então, eu coloquei esse brinco de que eu gosto muito, ele é azul. Eu estou com um fundo que não é agradável. Aqui ao lado eu tenho os meus jogos, que eu utilizo tanto no despertar mental das pessoas adultas na clínica, né, para resolver e buscar questões pessoais, mas também com empreendedoras que precisam aí de flexibilidade mental. Então tá aqui em cima da minha mesa que eu estou ajeitando tudo, né? Tenho aqui os meus joguinhos e ao fundo eu tenho o meu difusor, porque isso me auxilia. O ambiente não é totalmente adequado, pelo contrário. Mas eu pergunto a você que está assistindo a esse vídeo: você está olhando mais para o fundo ou para mim? O que você está vendo e focando enquanto você assiste a minha aula? No meu batom vermelho, na minha fala, ou você olhou e falou: nossa, nem reparei que tinha aquilo ali. Se você não reparou, é porque aquilo que eu quero passar está sendo feito. E aí eu pergunto para você: como você está se sentindo para passar essa imagem? Às vezes você tem um conteúdo excelente, mas a forma com que você se porta para falar isso não é o suficiente para que a atenção das pessoas seja, né, presa nela. Aí pode ser que alguma coisa aqui no fundo, o que será que é isso dali que está ali? Estou observando aquilo desde o começo. Então, a sua autoridade, aí sim é uma palavra interessante. A sua autoridade diante da câmera, a sua forma de passar. Aqui eu estou falando com a câmera e vocês que vão assistir, mas daqui a pouco, quem vai assistir às suas aulas presencialmente, ou vai simplesmente compartilhar e conviver com você, né, na empresa, numa reunião, numa aula, adquirindo um produto, conversar pelo WhatsApp é muito desafiador. Né? Nós precisamos de clareza. Agora eu modifiquei o meu brinco, que é um de que eu gosto muito e que sempre chama atenção. Quando eu utilizo em alguma live ou em alguma reunião presencial, as pessoas falam: gostei do brinco. Né? Então chama a atenção da forma correta, ok? Tá passando de uma imagem, né, aqui com a Fernanda, né, a Fernanda Rezende, é a nossa querida que trabalha essa confiança, essa autoimagem, essa autoestima, para que você esteja confortável se você estivesse no lugar do seu cliente, no lugar do seu aluno, ok? Além disso tudo, você vai precisar também pensar a respeito da sua influência. Qual é a influência que você tem? Como está o marketing do seu negócio ou de você mesma? E aí nós temos como referência a nossa querida Larissa Tonelli, faz parte do nosso grupo Reconecta e trabalha exatamente com as redes sociais e inclusive dá aulas do básico das redes. O Instagram, como é que eu entro? Como é que eu baixo? Como é que eu publico? Como é que eu gravo? E ela também tem essa questão de desenvoltura diante as câmeras para que o seu trabalho aconteça junto com a Fernandinha, que trabalha com... A Fernanda é diretora da Mary Kay,
ela tem essa beleza natural dela, com uma questão muito querida, e ela ensina, inclusive, estratégias de negócios para que você use a própria imagem com autoestima para alcançar, chamar o seu cliente de uma forma natural, ok? Então, ela tem estratégias bastante interessantes de venda, e não é à toa que ela conquistou já 5 carros rosa da Mary Kay. Ela é formada em engenharia florestal, trabalhou muitos anos na própria área, até que deixou, pela autoestima dela, que no momento estava baixa, ela participou de um momento de beleza, e ela se sentiu tão bem, ela se sentiu tão elevada espiritualmente, né? E o marido também percebeu isso, falou, nossa, você está bonita, né? Não que você nunca esteja, mas hoje você está diferente. Isso causou a motivação necessária para ela, para que ela transformasse a própria vida. E hoje ela é muito feliz no que faz, não que não tenha sido anteriormente, né? E ela traz essas estratégias e as formas de adquirir produtos que às vezes nós acreditamos que são muito caros, que são inacessíveis, que demoram para chegar, etc. Então, ela vai trazer também a possibilidade de acesso a esses produtos que básicos, pelo menos do dia a dia, para que você olhe na câmera e fala, nossa, não é só o outro que pode, eu também posso. É o empoderamento profissional através do empoderamento pessoal. E você também vai precisar do quê? De uma educação financeira. Você sabe qual é o preço do seu produto ou do seu serviço? Você é inseguro para isso? Tem medo de estar cobrando caro? Tem medo de estar cobrando barato? A Vanessa Beloube, né, ela trabalha com essa educação financeira, assessoria nessa área, para que você ganhe confiança e sabendo fazer de uma forma técnica. Então, além dos cursos, ela também dá essas assessorias. E para que nós possamos entender que sem esses tipos de conhecimentos básicos, como que você vai? Ai, eu tô tão insegura, eu não sei se não sei o que, vai. Ah, você tem influência para fazer isso? Né? E o que eu vou oferecer? Aí você fica inseguro e a autoestima cai, porque você, consequentemente, não sabe se você está fazendo corretamente o seu valor, porque valor e preço são coisas diferentes. Né? A ideia, lembra que eu falei a ideia das palavras? Então, nós temos uma aula também maravilhosa da Fernanda, da Vanessa Beloube, falando sobre essa precificação. E é muito interessante que nós passamos a dar valor no nosso produto e no nosso serviço, assim como nós também conseguimos valorizar, muitas vezes, o serviço e o produto do nosso próximo. Nossa, tão caro, né? A gente sente isso na pele, mas será que nós também não pensamos isso com relação ao próximo? De quanto conhecimento nós estamos falando, de quanta autoridade e referência de conhecimento na área ele tem para que aquele produto tenha o valor que tem. Então, além disso tudo, se você é empreendedora, como é que você vai levar tudo isso se você mesma não acredita ou não tem a identidade da sua própria marca? Eu não sei se vocês observaram, mas eu estou aqui bebendo a minha água, né, durante a aula, bebendo até pouco, menos do que deveria. Essa caneca foi a Carla Melissa, que trabalha com identidade e personalização ali de marca, ok? Ela que fez essa caneca porque ela trabalha com personalizados, pessoais, etc., mas também de corporativo, ok? Então, ela faz todos os meus produtos. Aqui embaixo da caneca é um adesivo com as informações da empresa dela, Artes da K. E aqui é a caneca que ela personalizou para mim, com a minha logo, a minha foto, e eu adoro quando eu olho em cima da minha mesa, ou até mesmo quando eu estou aqui dando uma aula e eu dou um gole, a pessoa começa a perceber isso sem
sem forçar. E é lógico que do outro lado eu tenho aqui a marca do meu batom, e eu tenho também o Aline Mori Psicopedagogia, que foi uma arte, essa caneca ela foi personalizada de um jeito muito querido. Essa arte aqui é um lettering feito pela Michele Silveira. Eu vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre ela, tá? No Instagram. Então, ela fez essa arte para mim no papel, passou para o digital e quem personalizou tudo, juntou todas as informações, foi a Carla Melissa, com seu trabalho de sublimação. Então, olha só. E aí eu olho, né? O meu material de trabalho, o meu mousepad, aos poucos a gente vai fazendo isso. O meu mousepad é meu, Aline Mori Psicopedagogia. Aí eu tenho aqui uns joguinhos, né, que são vendidos. Essa etiqueta aqui, ó, Aline Mori, Psicopedagogia e Aromas, porque faz parte também da minha construção de rede com os óleos essenciais, que são excelentes, inclusive, para os negócios. Não é paralelo, mas que pode ser concomitante, tá ok? Porque você consegue ter um retorno financeiro, inclusive, para quem tiver interesse, sem muito esforço, vamos dizer assim, e também para o uso próprio, né? Olha o meu difusorzinho lá funcionando. E aí eu tenho, né, o meu planner, ele é personalizado e sou eu que produzo. Aí as pessoas olham e falam, ai, Aline, que legal, ele fica de pé, ele não cai, ele não fica aquela montoeira de folha. Eu falei, não. Ah, nossa, que interessante. Eu falei, então, eu que faço, que é a pessoa compra, tá? Ela encomenda personalizado. Aí aqui, a minha folha, cara, a minha mesa só tem eu. Porque se eu não trabalho a minha confiança em mim mesma, tá? Como que eu vou levar isso para o meu próximo? E são coisas que não são caras, são coisas acessíveis. E a Carla Melissa faz isso com muito carinho. Então, como eu disse, nós somos produtos de nós mesmas aqui dentro do Reconecta. E essa organização, esse planejamento, como eu começo, o que é primeiro, o que é por último, para onde vai, quem trabalha sou eu, Aline Mori, com muito carinho e muito feliz de ter compartilhado um pouco do conhecimento aqui com vocês todos, ok? Eu aguardo vocês, deixem nos comentários todas as informações, as dúvidas, nós estamos à disposição. Nós somos o Reconecta, empreendedorismo sem desafio. Espero que tenham gostado. Façam as atividades, façam essas orientações, os primeiros passos que você consegue fazer sozinha e desfrutem mais tarde das nossas outras aulas sobre confiança, imagem e autoestima, sobre influência e marketing, sobre educação financeira, identidade e personalização. Até mais, eu estou super feliz de ter estado aqui com vocês. Até!